o segundo maior pregador da doutrina de Cristo, que foi Paulo, ele também falou muito sobre arrebatamento, falou muito sobre uma vida pós-morte. Então um termo meio macabro, né? Meio sombrio aí, o pós-morte, mas ele falou muito sobre isso também. Então eu vou começar hoje com o primeiro sinal que nós temos da volta de Cristo. O número 1 aqui é apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia é se afastar da fé, é você negligenciar a fé, isso é apostasia. O texto que nós vamos usar é 1 Timóteo, capítulo 4, deixa eu colocar ele aqui. Ele começa a falar assim, olha, o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, o Espírito Santo, ele afirma de uma forma categórica, de uma forma muito séria. 1 Timóteo 4:1. Gente, você que está ouvindo aí na live aí, a igreja está aberta, né? A gente tem irmãos que estão vindo na quarta-feira, você pode vir também, tá bom? Quarta-feira é mais vazia, você vai manter um distanciamento social, ninguém vai chegar perto de você, você vem de máscara. Então 1 Timóteo capítulo 1 fala assim, olha, o Espírito afirma expressamente, ele afirma de uma forma muito séria, categórica, de que nos últimos tempos, alguns se apostatarão, ou seja, se afastarão, eles abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade das palavras. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu isso ditado? Então, a hipocrisia, ela é falsidade, ela é mentira no agir e no falar. É do que falam mentira que tem cauterizado a própria consciência. Desde o final da década de 80, nós estamos vendo uma explosão de igrejas e denominações. Começamos ali com uma denominação muito conhecida que falava-se muito de dinheiro. Na época, o pastor dessa igreja, o bispo, ele até apareceu no Fantástico, fez um vídeo lá clandestino que gravaram, filmaram ele rindo, contando dinheiro, jogando dinheiro para cima. Então nós estamos vendo um crescimento muito grande de denominações e de igrejas. Isso permite com que pessoas que têm o poder, eles adquirem poder sobre as pessoas que estão indo na igreja, sobre as ovelhas, sobre os membros. Eles adquirindo poder, alguns frustrados com a sua ex-igreja, frustrados com uma religião, uma denominação, eles, entre aspas, inventam, criam aquilo que eles acham que é o certo e a solução contra a sua frustração. Então inventam doutrinas. Conhecemos muitas, por exemplo, que mulher não pode cortar cabelo, não pode raspar o sovaco, né? Ou as axilas, não sei como você quer falar de um jeito mais bonitinho, né? Ela não pode se depilar, não pode usar determinado tipo de roupa, não pode usar maquiagem, não pode usar perfume. Porém, isso, homens de um lado, mulheres do outro. Exato. Então, são doutrinas que às vezes mais escravizam a pessoa do que libertam. Então tudo bem, se alguém está lá e tem um encontro com Jesus e é um cristão verdadeiro, ok, não tem problema nenhum, mas na maioria das vezes o encontro real, a intimidade com Cristo, ela é perdida no meio dessa trajetória de proibições que às vezes são muito pesadas. E muitas igrejas hoje têm focado em crescimento, têm focado em dinheiro. Eu vi, não sei se é verdade, depois eu tenho que pesquisar, pessoas vendendo a cura para o coronavírus, igrejas vendendo semente para curar o coronavírus. Você vê pessoas pedindo dinheiro para determinada cura. Jesus nunca pediu dinheiro para curar ninguém. Jesus, pelo contrário, ele levou uma vida de simplicidade. Então o primeiro sinal, que é a apostasia, ou se afastar da fé, o que é?
é você pegar a doutrina bíblica. Qual que é a doutrina bíblica? Tiago fala muito bem, que ele fala que mostre-me a sua fé sem obras, eu te mostro minha fé com obras. E ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. E aí quando ele fala isso, ele quer dizer que é cuidar das pessoas necessitadas, que estão sozinhas. Às vezes pessoas que estão órfãos de um pai, morando numa mansão. Às vezes a viúva, ela herdou uma grande herança, é rica. Vamos sempre associar a riqueza, não? A pobreza, não? Vamos associar a necessidade. Às vezes a pessoa tem tudo, tem casa, tem carro, mas ela está sozinha. Ela precisa de Cristo, precisa de alguém para conversar. Às vezes a criança realmente é uma órfã, mas às vezes tem órfãos de pais vivos, que pode ser acolhido por um traficante, por um pedófilo. E a igreja, ela tem esse poder de abraçar essas pessoas e trazer libertação, consolo, vida. Mas eles preferem gastar tempo, horas e horas e horas, ensinando doutrinas de prisão, doutrinas de prosperidade, de dinheiro. E isso se torna um círculo vicioso. Pessoas que realmente estão buscando a igreja para adquirir coisas. 2 Timóteo 4:4, nós vamos ver aí. Enquanto você abre, eu vou continuar como eu estava falando antes, que na década de 80, quando começou a explosão dessas igrejas, nós tivemos a explosão também de doutrinas, e cada um achando mais certo que o outro. E eu lembro que na época eu era meio doidão assim, um crente meio doidão, tinha cabelo grande e tal, tocava bateria, e muitas igrejas nem permitiam bateria. Então algumas pessoas olhavam para mim, algumas denominações, alguns crentes, e tinham certeza que eu ia para o inferno. Fica engraçado isso, né? Eles tinham certeza que eu ia para o inferno. Julgar o outro é muito sério. Eu costumo dizer que você não tem o poder para colocar alguém no céu, também não poder ninguém no inferno, porque você não sabe o fim daquela pessoa. Jesus Cristo, o Rei, Filho de Deus, morreu na cruz, e a cruz na época era algo vergonhoso, era para ladrões, para pessoas, a escória da sociedade. A cruz não foi criada quando Jesus morreu, a cruz já existia. A cruz era um processo de execução da escória da sociedade da época judaica. E Jesus aí se fez vergonhoso, se fez a escória para morrer na cruz, para salvar as pessoas. Então não podemos nunca dizer que a Igreja Batista da Lagoinha, ela é detentora da doutrina suprema que vai levar as pessoas ao céu. Nós estamos correndo atrás da verdade, buscando a verdade, e Deus nos abençoa, nos revelando a cada dia. Então essas igrejas muito doutrinárias que condenam as outras igrejas podem estar correndo o risco de estarem erradas. E a apostasia, como primeiro sinal, esse se afastar da fé, é focar tanto na sua igreja, na sua doutrina, no adquirir bens, no adquirir riquezas, e esquecer de ajudar o próximo, esquecer de estender a mão para quem precisa, fazer uma visita. Eu costumo dizer assim, prestar o ouvido. Às vezes você só ouvir a pessoa com o problema faz tão bem para ela. E as pessoas estão na igreja buscando tanto, mas isso não é culpa dos pastores. Aí que entra a interessante questão. Isso não é culpa de pastor. Aquele pastor que está lá na televisão pedindo dinheiro e uma multidão seguindo o seu pastor, não é culpa dele. É culpa de quem está na igreja. Paulo fala em Timóteo assim, olha, vamos pegar o 2. Prega a palavra, só a palavra, né? Insta, ou seja, insista, seja perseverante, quer seja oportuno ou quer não seja oportuno. Simplesmente pregue, né? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Então, o que ele fala aqui? Corrigir, repreender e exortar. As igrejas de hoje não estão corrigindo, repreendendo e exortando, porque elas estão com medo de perder membros, perder dízimo, perder dinheiro.
Então elas fazem cultos e pregações muito bonitos, sempre, todos os dias. E ele continua, fala, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então, 15 sinais da volta de Cristo. Primeiro sinal, apostatar da fé, se afastar da fé, é o que nós estamos vivendo hoje. Não estão suportando a sã doutrina. Pelo contrário, aí que eu digo que a culpa não é dos pastores, é dos membros. Eles se cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então as igrejas que estão cheias de pessoas que buscam ganhar alguma coisa de Cristo, e tem um pastor, às vezes nós falamos mal do pastor, nós condenamos o pastor, mas a culpa é de quem está lá. Ele está buscando isso, ele está enchendo o ego desse pastor, dessas igrejas, porque aqui fala que eles não suportam a sua doutrina e vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então quem vai numa igreja dessa, ele é uma pessoa que tem cobiça no seu coração. Ele cobiça riqueza, ele cobiça padrão de vida, roupa, carro. Ele vai sabendo o que ele está procurando, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábulas? Historinha, né? Me dá tanto que você vai ganhar isso. Dá um dízimo de tanto, dá uma oferta de tanto que você vai ganhar isso. Dá essa oferta, e eu já vi isso, dá essa oferta de tanto que a sua casa vai ser liberta. Jesus quer libertar a sua casa de graça. Jesus quer curar você de graça. Jesus, de graça dá, de graça receber, de graça dá, né? Jesus, ele tem prazer em libertar alguém. Jesus tem amor para dar de graça. Então não tem condição da gente trocar o que Jesus tem para nos dar por essa coisa tão material que nós temos. Segundo sinal da volta de Cristo é o amor ao mundo e a inimizade a Deus. Vamos ler 1 João capítulo 2, 15 e 17. Qual que é a segunda? O amor ao mundo e inimizade a Deus. Irmãos, é sabido de nós cristãos que hoje todo mundo ama a Jesus, mas ninguém quer se submeter a Ele. Todo mundo já ouviu falar de Cristo, mas ninguém quer ser submisso a Ele. No mundo lá fora, né? Todo mundo tem um princípio cristão na sua casa, com a sua mãe, ou com uma tia, ou com o pai, mas eles não querem largar as coisas do mundo para seguir a Cristo. Eu conheço pessoas que lá vamos dizer assim, na postagem do WhatsApp, quando é essas festas católicas, né, Quaresma e os seus outros nomes aí, Páscoa, postam lá o Jesus, o coração sagrado, a Maria, e também posta depois a festa da bagunça, cervejada, bagunçada, cigarro e tal. Porque não querem largar a vida. Então hoje nós estamos vivendo a época da facilidade. Então 1 João capítulo 2, 15 e 17 fala assim, olha, deixa eu colocar aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo do Pai, o amor do Pai não está nele. Então, se alguém amar o mundo, o amor de Cristo não está nele. O amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o que é concupiscência? É um desejo desenfreado, incontrolável. Desejo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. O mundo passa, irmãos. O carro passa. Um dia o carro fica velho, você tem que trocar. A roupa passa, um dia a roupa fica velha, você tem que comprar outra. O celular passa, um dia o celular dá um tilt, estraga, você tem que comprar outro. O tênis caro, o sapato caro, um dia ele estraga, você tem que comprar outro.
Então esse amor às coisas da vida, a ganância, esse desejo de ter, acompanhar a moda, o jeito de se vestir, de andar, ele é um empecilho, é uma barreira para a pessoa negar a si mesmo e se entregar a Cristo. Ele é uma maneira de cegar as pessoas e colocar elas num trilho que vai levar direto para o inferno, porque estamos tão escravos da imagem, tão escravos da aparência, que é difícil deixar um tempo para Cristo. É difícil você não trabalhar tanto, difícil você não buscar, não querer. E eu vou falar uma coisa com vocês que talvez agora você pode não concordar, mas observando as outras pessoas você vai ver que é verdade. Tem muita gente, muito cristão inclusive, que fica triste por não poder ter aquela roupa, não poder ter aquele sapato. Ele fica triste por não poder comprar aquilo para a casa dele. Mas nós pregamos quarta-feira passada sobre Paulo, né? Não sei se vocês lembram, que Paulo estava orando, pedindo a Deus para tirar dele aquele mensageiro do inferno que o instigava lá com o espinho na carne, e Deus falou com ele: olha, a minha graça te basta. Então, se a graça de Cristo nos basta, por que ficar triste com coisas da terra? Por que ficar triste porque você não tem aquela roupa da moda, aquele tênis? Por quê? Então essas coisas vão nos afastando, e o mundo está vivendo essa roda gigante do consumismo, das marcas e do estilo e da moda. E isso é um grande sinal da volta de Cristo, porque as pessoas estão cegas, elas não estão vendo os outros sinais que eu vou falar. A apostasia e o amor ao mundo, eles estão cegando as pessoas para não ver os outros sinais. O terceiro sinal que eu tenho aqui, aí já são esses sinais visíveis, sinais que se sentem na pele, porém as pessoas estão tão insatisfeitas, infelizes e tristes, que não conseguem adquirir a vida, o padrão de vida que elas querem, elas não conseguem ver isso. Nós vamos falar agora, que é guerras. Vamos começar com guerras e rumores de guerra. Nós começamos o nosso Egito, né, no final do ano passado, aquele rumor de guerra entre Estados Unidos e Irã, e aquela confusão, e outros países entrando no meio. Nós sabemos ali que a Rússia, ela é um país comunista, ela tem um tratado de proteção com a China, e a China, ela por outro lado, ela vai tomar as dores dos países do Oriente Médio, e aí outros países da Europa, eles vão tomar as dores dos Estados Unidos, e isso vira uma confusão. Nós vemos desde o ano passado, já com um tempo apreensivo, rumores de guerra. E isso é tão, irmãos, isso é tão prejudicial para a mente da pessoa. A gente está tão preocupado com as posses, com o dinheiro, com o trabalho, com a faculdade, com o carro, que desde a época das guerras da Síria, por exemplo, do Kuwait, depois do Iraque, irmãos, são tantas pessoas morrendo, famílias perdendo entes ali, perde o pai, perde a mãe, pais vendo os filhos morrendo, explodindo, tomando tiro, e o cristão ele não vê, ele não se comove com essas coisas. Eu fico impressionado. Eu fiz um curso no Carisma sobre islamismo, e nós começamos a estudar ali, ver as técnicas de terrorismo do islamismo, a sua religião, e aquilo comoveu tanto meu coração. E eu fico olhando para a igreja, uma igreja tão inerte, uma igreja tão cega, uma igreja tão egoísta, uma igreja tão capitalista, uma igreja tão prepotente, que não vê o sofrimento que está no mundo. Nós não podemos nunca ser assim, porque Cristo está às portas, Ele está batendo na porta. Em breve Ele vai fazer como aquelas 10 virgens, olha, 5 vai estar viajando na maionese, totalmente lerdona aí, sem azeite. Cadê o noivo? O noivo, como diz lá, saiu correndo querendo comprar azeite de madrugada. Onde que eu abri achar loja aberta para comprar azeite de madrugada? Não, Márcio. Mas 5 eram prudentes, estavam esperando o noivo.
Então, guerras e rumores de guerra, você vai achar em Mateus capítulo 24. Eu não vou ler lá, mas eu já tenho pregado há algum tempo sobre esses temas, né? Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam para Jesus lá saindo do templo, que sinal será da tua volta? Os discípulos perguntam para ele, e ele começa a relatar as dores de parto, o fim dos tempos. O outro sinal é fome. Irmão, você já reparou? Você tem mais ou menos a minha idade, eu estou com 43 anos hoje. Eu tomava um leite de caixinha, e quando eu fervia o leite, ficava um amarelado por cima do leite, e uma nata grossa, e aquele leite tinha um gosto de leite bom demais, era de saquinho, usava até a nata às vezes, os cozinheiros. Era isso, na leiteira. Perto da minha casa tinha uma fazendinha, irmãos. Olha para você ver que coisa interessante. Tinha uma fazendinha que o homem de manhã cedinho, de madrugada, tirava o leite, punha na carroça e saía no bairro vendendo. A gente comprava. Hoje você bebe aquela água branca lá que diz que é leite. Virava queijo. O leite virava queijo. Mas eu vou falar uma coisa com você. Se todo mundo quiser tomar um leite saudável, puro, se todo mundo quiser comer uma alimentação saudável, o planeta não consegue produzir alimento para todo mundo. Se não é indústria para intervir e produzir alimentos quimicamente preparados e feitos, a terra, o solo, as lavouras, as fazendas, elas não conseguem produzir alimento saudável para toda a população. Milhões de pessoas morrem de fome. E isso são dados que se tem, fora aqueles que não têm. Mendigos, moradores de rua. Na África, né, a gente tem histórico, isso é histórico, a fome na África. Quantas pessoas, quantas crianças já não morreram na África? E o ser humano ainda joga comida fora, muitos restaurantes, sacolões. Então Jesus ele já preveu isso, olha, haverá fome na terra. E a coisa vai se agravar porque o clima vai piorar. Antigamente o calor não era tão calor, agora está mais quente. Quando chove, destrói tudo. Quando vem o calor, queima tudo. Então nós estamos à beira do caos, o mundo está à beira do caos, o clima do mundo ele está totalmente sem rumo, descontrolado. Jesus previa isso. Você não tem mais as estações. Esse é o quarto sinal, né? Que fome. Eu tenho um dado aqui que, segundo a ONU, cerca de 963 milhões de pessoas não têm acesso ao alimento básico do dia, que é um pãozinho, um almoço. E ele diz aqui, a ONU diz que cerca de 24 mil pessoas morrem por dia de fome. Irmão, você já saiu para fazer alguma coisa e aí te deu aquela fome apertada, você fica doido para chegar em casa? É ruim, isso dói na barriga da gente. E às vezes você não tem dinheiro para poder comprar. Você não tem condição de comprar. Agora a pessoa, imagina a pessoa que morre de fome. E isso vai ser algo para o futuro. Eu lembro, eu assisti aquele filme Interestelar, e eu gostei muito daquele filme porque ele fala que no fim da humanidade do filme, o clima está tão descontrolado que o único alimento que conseguia sobreviver era o milho. E eles faziam tudo de milho, combustível, comida. E eles estavam tentando buscar, é ficção científica, né, mas é muito bom o filme, buscar um outro planeta para a humanidade sobreviver. É um filme de ficção, mas não está tão longe, não está tão diferente. Existem lugares do planeta que estão sendo tomados pelo deserto, e não era deserto. Outros estão sendo tomados pela água. As nossas estações estão todas bagunçadas. O quinto sinal da volta de Cristo, nós estamos vendo muito bem, são pestes e terremotos. Jesus também já falava lá no Mateus capítulo 24, nós vamos falar disso. E peste, meus irmãos, não é só doença. Minha irmã Magra está falando aqui,
aquela nuvem de gafanhoto, que coisa mais descontrolada. E teve outra ano passado, na região da Ásia, se não me engano, uma nuvem de gafanhoto lá também. Olha que coisa mais, pragas de pulgões em determinada plantação. E aí vem a gripe aviária, vem a gripe suína, H1N1, vem coronavírus. De novo, quase surgiu a peste bubônica, né? Lá nos Estados Unidos e Europa. Irmãos, o mundo está à beira de um caos. Como eu disse, o primeiro sinal, que é a apostasia. O segundo sinal, amar ao mundo. As pessoas estão cegas, elas sentem todos os impactos, todos os sintomas do que está acontecendo, mas elas não se quebrantam a Deus. Elas não se quebrantam, elas não reconhecem estarem erradas, elas não se voltam para Deus. E nós estamos vendo terremoto, agora tem Pedro Leopoldo, Varginha, cidades próximas que nunca teve. Maremoto, um grande terremoto no fundo do mar. Desde 2004, ali quando teve aquele tsunami na Ásia, quantas coisas aconteceram desde aquela época? Teve outro tsunami no Japão, depois teve nessa mesma região de novo, no Havaí, vulcões entrando em erupção, pestes de gafanhoto, tempestades, a água devastando a nossa Minas Gerais. Irmãos, quantas coisas estão acontecendo? Será que a igreja não consegue ver que Jesus está voltando? Eu não posso dizer que ele vai voltar esse ano, nem ano que vem, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Mas nós vamos ver aqui pelos esses sinais que muitas coisas já aconteceram. Tem uma música da Banda Resgate, eu gosto muito da Banda Resgate, ele fala assim, né? Quando eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Eu também não sei se é para os meus dias ou para os dias dos meus filhos. Porém, eu sei que hoje eu vejo tantos mais sinais da volta de Cristo do que eu via quando era pequeno. O sexto sinal, que eu tenho ele como muito importante, é a explosão do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4 fala: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 12, versículo 4. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Quando ele fala que muitos correrão de uma parte para outra, pessoas sem referência, pessoas sem... antigamente, assim, eu já preguei sobre isso, eu acho interessante. Antigamente, quando lançava um carro, era um carro, você ficava com o mesmo carro 10 anos, um Opala, lançava o Opala, aí lançava uma versão do Opala, era o mesmo Opala, mas o Opala SS. Aí colocava um teto de vinil, alguma coisa lá bem diferente, mas era o mesmo Opala. Passava na rua, você reconhecia que era o Opala. Um Chevette, uma Brasília, mudava algumas coisas. Hoje passa carro na rua, você não sabe nem a marca, quanto mais o modelo. E as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Essa palavra é muito verdadeira. Correrão de uma parte para outra, as pessoas estão indo. Já percebeu como que as pessoas estão na correria? E aí, meu irmão, como é que tá? Estou na correria. Estou na correria aí. Nossa, estou correndo. A correria, meu irmão, não para ver Jesus, não para. Né? No meio do caminho, como cego lá que grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não para, não senta. Às vezes nem que seja por desespero. Então, a explosão do conhecimento. Eu estava pensando sobre isso hoje. Meu pai era da era da indústria. Quando ele nasceu, era a era da indústria. Quando eu nasci, já era a era do computador. Quando meu filho nasceu, já era a época digital. E desde a era do computador, quando se desenvolveu o computador, a ciência, a tecnologia, chuveiro, né? Desde a época do desenvolvimento da tecnologia, da era digital, do computador, meu irmão, o conhecimento não parou, não para. Nada cabe mais dentro do que se inventou. Nada cabe mais dentro desse celular que você tem, porque lá na indústria não lançou, não pôs na loja ainda, não pôs para vender ainda, mas eles têm coisas avançadas lá já para pôr na sua mão. Celular que dobra, celular que abre, celular com tela visor transparente, reconhecimento facial, irmãos.
Já tem muita coisa. O desenvolvimento ele não está crescendo, ele está multiplicando. Não está nem multiplicando, ele está multiplicando ao quadrado. A tecnologia que se lança hoje, daqui 6 meses, ela é dobrada em termos de evolução. Então, ele falou, olha, o conhecimento se multiplicará. Adquirir o conhecimento hoje é muito fácil, irmãos. Antigamente, você fazer uma faculdade, como é que era? Pagava um salário mínimo por mês e fazia um vestibular cabuloso, difícil, provas dificílimas, fazia por cima fazer uma prova na faculdade, para tentar entrar, e sofria para comprar os livros. Hoje você nem compra livro, é tudo pela internet. Hoje tem faculdade, tem faculdade que o governo paga, tem faculdade de R$250, você vai formar, fazer a faculdade. Então o conhecimento se multiplicou. O 7º sinal que nós temos aqui, e esse é muito importante, que Jesus falou o seguinte em Mateus 24, versículo 33 e 37. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, está às portas. O céu, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Muitos perguntam, que geração é essa? Aí alguns fazem conta. Geração, geralmente, na época de Jesus, se contava de 40 anos. Então a geração de quando ele escreveu, é lógico que ela já passou. Mas a geração que ele está falando aqui é de quando se começarem os sinais. Mesmo. Quando se começarem os sinais da volta de Cristo. Não vai passar 40 anos. Jesus vai voltar antes. Mateus 24, de 33 ao 37. Então qual que é essa geração? Não passará essa geração. A geração de quando começar os sinais. Não passará 40 anos até que Jesus volte. Dentro desse intervalo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gênesis 6, 5 fala: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então Jesus estava dizendo que, como era nos dias de Noé, como ele voltou nos dias de Noé, também ele vai voltar, vamos dizer assim, de surpresa. Pegou o povo de surpresa, o dilúvio veio e pegou o povo de surpresa. O povo foi avisado, tinha um homem construindo um barco no meio do deserto, e mesmo assim não creram, e o dilúvio veio. E como ele descreveu o tempo de Noé, que ele vai falar em Gênesis, capítulo 6, dá que o povo, a maldade do homem estava incomodando a Deus. Irmão, liga a televisão, abre o jornal e lê. Você vê se a nossa geração não está pior que a de Moisés. Se esse fosse o motivo principal de Jesus voltar, já tinha voltado. Porque hoje, se você pegasse o povo de Noé e colocasse aqui no nosso meio hoje, eles iam ficar de cabelo em pé e falar assim: esse povo é muito doido. Eles iam ficar com medo da gente. Porque a humanidade hoje está fazendo cada coisa cabulosa, que ia deixar Moisés e olhar e falar assim: eu vou construir essa barca agora, que o pau vai quebrar aqui, o céu vai descer. Porque esse povo é muito ruim. Um povo ruim. Eu sei que existe gente boa, né? Claro. Mas eu digo no geral. Sim. Eu digo no geral da humanidade. A humanidade, ela está corrompida. E você vai ver, irmãos, tem países inteiros que não acreditam em Deus. Culturas tão evoluídas. Cidades inteiras. Quando eu estudei mesmo sobre o islamismo, nós tivemos contato com uma missionária que esteve na Europa, na Suíça, na França. E ela falou que eles saíam para a rua para evangelizar e encontravam homens e mulheres de 40, 50 anos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Era difícil para eles até começar a evangelizar, porque
aqui no Brasil você começa a evangelizar, o povo conhece alguma coisa de Jesus, né? Lá tinha que começar do zero mesmo, do zerão, da base. E muitos não acreditavam que era possível um homem morrer por causa de outros, por causa do capitalismo, por causa da ganância, por causa da soberba, por causa do dinheiro, do estilo de vida evoluído, primeiro mundo, cultura, ciência, como diz lá em Daniel, né? Conhecimento muito grande. A mente dessas pessoas é muito aberta a filosofias, a formas de pensamentos diferentes. Então, são sinais muito visíveis. A nossa geração está como a nossa geração, a geração de Noé. O oitavo sinal, e ele é muito importante. Qual que é o sétimo? O sétimo é como nos dias de Noé. E o oitavo sinal é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo, ele é a união de religiões. Você vê muito isso aí, por exemplo, inauguração de repartição pública. Aí vai um padre, vai um candomblé, o pai de santo, e vai um pastor. Não é maçã. Vai todo mundo. E tá todo mundo de boa lá, tá todo mundo tranquilo, tudo igual. Coisas de bairro, associações, e todo mundo tranquilo. Irmão, não tem problema nenhum o pastor ir lá pregar a palavra de Deus, aonde acabou de pregar um pai de santo. O que não pode é aceitar que tudo vai juntar, virar uma coisa só. Por quê? Deixa eu dificultar um pouco aqui. Apocalipse capítulo 13, quando fala que o anticristo ele vai governar, que ele vai sair do meio das águas, e ele vai governar com a ajuda de um falso profeta, ou seja, um homem religioso, um líder que vai governar com a ajuda de um homem, um líder religioso. Olha como que a religião ela é importante, né? Religião é importante, irmãos. Religião é o motivo das maiores guerras do mundo. Religião é o motivo de pessoas amarem e odiarem umas às outras. Religião é importante. E o anticristo ele vai ter a ajuda de um líder religioso. E esse líder religioso ele vai ter uma função de unir todas as religiões que hoje estão brigando. Islamismo contra o judaísmo, contra o cristianismo, contra o budismo, contra o hinduísmo, e junta tudo. Então, o ecumenismo vai ser uma das principais funções do falso profeta que está escrito no livro de Apocalipse. Esse é o oitavo sinal. Nós já estamos vendo isso, tanto de igrejas religiosas, ecumenismo, o culto ecunêmico, já ouviu falar? O culto ecunêmico, junta todas as religiões. Nós estamos vendo isso tanto, principalmente na política, estamos vendo isso tanto em igrejas grandes que hoje estão aceitando práticas, deixa eu falar algo aqui meio polêmico, assim, a fogueira santa, por exemplo, o vale de sal. E são coisas que se tiram do candomblé, que se tiram da macumba, vamos dizer assim, leva para dentro da igreja, e o crente vai e faz também. O sangue de Jesus já não é mais só o suficiente, né? Precisa de fazer um malabarismo evangélico ali, uma propaganda ali com as coisas diferentes, e vai misturando as coisas. Tanto é que vive-se tanto práticas diferentes que se for lá para o candomblé nem assusta, né? Não acha difícil aceitar um candomblé, porque quase tudo é a mesma coisa. E o ecumenismo ele vem associado, eu vou pular um pouquinho aqui, do sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo é você, como eu disse agora, é você juntar uma prática de uma religião com a outra. Por exemplo, o carismático, o movimento carismático, ele junta algumas práticas que era do evangelho, do cristão, com o catolicismo, porque há uns anos atrás a igreja católica estava perdendo muitos cristãos para aqueles congressos que era bonito, era gostoso, igrejas evangélicas mais animadas, muita música, surgiu diante do trono, surgiu Ademar de Campo, o pessoal tocando as músicas mais agitadas, mais bonitas. Eles estavam perdendo fiéis,
Então surgiu o movimento carismático, que veio também com a descida do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, bandas, músicas. É igual, né? Esse é o sincretismo, é você juntar práticas de religiões pagãs com a cristã e faz uma mistura a ponto de que, qual que é o problema disso? Esse que vem desse movimento não identificar o que é certo e o que é errado, porque ele nasceu no meio daquela bagunça, daquela mistura. O outro sinal da vida de Cristo, Marcos capítulo 13, 10, fala assim: olha, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, e então virá o fim. Hoje, isso aí não tem problema nenhum, fácil de fazer. Com a internet hoje está chegando até nas cavernas, né? Então, se Deus quiser tocar a vida de alguém, Ele faz a pessoa errar o dedo na hora de procurar um canal no YouTube e achar um pastor pregando. Se Deus quiser salvar a vida de alguém onde o Evangelho não chegou, lá na Mongólia, lá na Sibéria, Ele faz um esquimó errar o canal da televisão dele e achar um pastor pregando. Se Deus quiser alcançar alguém, Ele faz um celular dar tilt, dá um defeito que vai pegar a transmissão do canal de um pastor, de uma igreja pregando. Então o Evangelho hoje ele consegue ser pregado a toda criatura. Esse é o nosso tempo, irmão. É o tempo do fim. Tudo que a gente está falando aqui é o nosso tempo. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho a toda criatura como hoje, nem que seja por acidente, nem que seja por acaso, entre aspas. Quem pode falar hoje que não conhece Deus? Então, se Deus quiser, Ele consegue. O Evangelho está em todo mundo. Talvez nem todo mundo ainda está vendo a pregação do Evangelho, mas ele está em todo mundo, em todas as partes do mundo. Isso é possível. É tão engraçado isso, né? Como Deus usa as coisas, né? Nós vemos lá em Daniel, um dos sinais era com a explosão do conhecimento, a era digital, e hoje Deus está usando isso para pregar o Evangelho. E Deus vai pregar. Jesus ele vai atrair o máximo de pessoas possíveis. Quando eu estudei também sobre, quando estava estudando sobre islamismo, nós vimos relatos de missionários que estavam em países muçulmanos e foram pregar sobre Cristo. E quando eles começavam a falar de Cristo, alguns falavam assim: mas ele esteve aqui, que esse homem que você está falando, ele esteve aqui durante tantos dias e depois ele foi embora. Iam em outra aldeia e falavam assim: mas o vento trouxe ele para nós. Aí iam nas casas e buscavam, achavam páginas de Bíblia soltas que voavam no tempo. Então, aonde o Evangelho não chega por nosso meio, o próprio Cristo está. Tiveram um relato de sonhos coletivos, toda a aldeia, e é igual filme mesmo, tá, irmãos? Aquelas aldeias lá é assim, é uma casinha do lado da outra, de todos tiveram o mesmo sonho com Jesus, de todos relatarem o sonho com Jesus e se converterem, Jesus visitarem eles em sonhos, à noite, que Jesus quer salvar a todos. O 10º sinal que eu tenho aqui, qual que é o 9? O 9 é o Evangelho ser pregado a toda criatura. O Evangelho ser pregado a toda criatura. O 10º sinal é o poder político unificado, porque para o anticristo vir e governar o mundo tem que estar preparado para um único poder político. E para isso, olha que interessante, para isso é necessário que esteja vivendo um tempo como estamos vivendo hoje, de desgraça total. Viemos aí com a crise financeira global em 2008, dali para cá, irmãos, o mundo todo só lenhada, problema financeiro, problema de doença. Se me vê um camarada aí para unificar tudo e resolver o problema de todo mundo, o mundo aceita. Então o 10º sinal da vida de Cristo é a necessidade de um poder global unido, parar as guerras, as brigas, Estados Unidos com China, com Rússia, China com Índia. Então precisa se resolver isso, precisa trazer paz. E vai vir um homem para fazer isso. A Bíblia chama ele
de um anticristo. O 11º sinal que nós temos aí vai precisar do poder político para legalizar os governos muçulmanos. Não sei se já reparou, mas antigamente tinha uma guerra do Ocidente, dos países da Europa e Estados Unidos, contra os países do Oriente Médio, Irã, Iraque, ainda tem um pouco de tensão ainda, mas muitos, principalmente da região do Kuwait, da Arábia Saudita, Turquistão, Azerbaijão, eles já estão sendo reconhecidos como países, já quase que não briga, já repararam isso? Quase que você não ouve mais brigas, guerras contra muitos países da Ásia. Muitos já estão podendo ter o seu presidente, ter o seu líder, o seu califado muçulmano. Olha que interessante, a gente não vê isso, né? A gente não se atenta para essas coisas. Antigamente era uma guerra danada. Hoje poucos países ainda estão em guerra. E a ONU permitiu que muitos países muçulmanos legalizassem o seu governo muçulmano, um governo que odeia cristãos. E aí por isso que é necessário vir um líder para unificar isso tudo. Aí você lembra que eu falei do ecumenismo, juntar todas as religiões, como que as coisas vão encaixando, né? Como que o nosso tempo está tão preparado para a volta de Cristo. Por isso que até as pessoas estão até com medo de multiplicar a família, né? Isso, ter mais filhos, não sabe como é que vai ser o futuro, né? Vai ser, sabe se vai ter isso tudo, porque agora já está tendo nem aula, nem escola, os meninos. Isso. Está tudo fechado. O 12º, 12 motivo é esse poder religioso global. Porque se o anticristo vai ter apoio de um falso profeta, é sinal que a religião ainda tem que ser muito importante no mundo. Só que não é religião igual a gente conhece. Esse que é o problema. Qual que é a religião que a gente conhece hoje no mundo? Você vê nos filmes, você vê nas séries de televisão, você vê nos brinquedos, nos desenhos. Qual que é a religião do mundo hoje? Misticismo, esoterismo, a magia. Hoje os desenhos das crianças, é difícil ver um desenho que não tem magia, que não tem lutas, que não tem tecnologia. É difícil você ver hoje uma série de sucesso que não tem esoterismo, não tem magia. A religião do mundo hoje, irmão, não é religião cristã. Antigamente a gente tinha uns desenhos que eram mais ou menos neutros. Hoje todos têm uma conotação até homossexual. Já vi desenhos que aparece meninos beijando meninos, meninas beijando meninas. Já fiz um estudo sobre pais para homens, né, sobre isso, mostrando desenhos que os nossos filhos assistem. Desenhos que o personagem ele é assim explicitamente gay. A moça, a personagem é lésbica. Essa é a religião do mundo. As grandes séries de sucesso, os grandes filmes, eles têm muita magia. Eu vou pegar os mais antigos. Você vai pegar, por exemplo, que lançou em moda aquela saga Crepúsculo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, sucessos de desenhos, mangás, animes, que hoje os meninos assistem muito, tudo é magia. Aí se me vê um líder religioso fazendo sinais, como a Bíblia diz que ele vai fazer, cair fogo do céu, ressuscitar o morto, é tudo que o povo quer, tudo que a geração nova quer. É uma geração muito voltada para o ocultismo, para práticas, né, estranhas. Esse é o 12º, né, o poder religioso que influencia. E o 13º é o nosso mundo de bruxarias e esoterismos, de coisas ocultas. E é comum você ver uma pessoa comum, às vezes do seu prédio, do seu vizinho, que acredita em duende, que acredita em bruxaria, em magia, em a áurea, meu anjo bateu com outro anjo, e a áurea dele brilha, e o horóscopo, é comum demais hoje. Pessoas se apoiarem nessas, e os heróis hoje são assim. O 14º sinal da volta de Cristo é o surgimento
o ressurgimento da Babilônia. João, quando ele estava profetizando ali no livro de Apocalipse, ele fala no versículo 17, capítulo 17, que a Babilônia ela precisa ressurgir. E aí por isso que eu estou falando uma sequência para vocês assim de acontecimentos. A Babilônia ressurgiu? Não, né? Você não vê a Babilônia hoje como era antigamente. A Babilônia, vocês não sabem, era lá no meio do Iraque. O Iraque está destruído, não tem como a Babilônia ser reerguida no meio do Iraque, a situação que está. Esse sentido da Babilônia era as práticas da Babilônia antiga sendo praticadas hoje. O que a Babilônia tinha antigamente para ser tão inimiga do povo de Deus? Ela tinha o que nós fazemos hoje: esoterismo, ocultismo, magia. Veja como uma coisa é ligada com a outra. A Babilônia tinha um templo em que as mulheres, as sacerdotisas, elas faziam sacrifícios sexuais, ou seja, o devoto o devoto da santa lá, né? Ele entrava no templo e tinha relação sexual com a sacerdotisa, dava um dinheiro, que esse dinheiro era oferta para o templo. Está muito diferente do nosso tempo hoje, com essa sexualidade louca, totalmente liberal para tudo, homem com homem, mulher com mulher, e você faz o que quer, do jeito que quer. O esoterismo, o cultismo, acreditar em outros seres, negar o único Deus. Então a Babilônia já surgiu, ela já ergueu, a Babilônia já está aí. Principalmente a Babilônia é muito ligada à sexualidade. E nós nunca tivemos um tempo tão louco igual a esse em termos de sexualidade. Nunca tivemos um tempo tão perturbado igual nós temos hoje. O último, o que eu quero frisar aqui de mais importante, o penúltimo na verdade, é o ressurgimento de Israel. Renascimento. Você vê Israel na reportagem, nos jornais. Esse é o 14º sinal da volta de Cristo. Mas não sei se vocês sabem que até 1948 Israel não existia. Israel era um grande assentamento ali de algumas casas judaicas, de judeus, israelitas, e em volta muitos palestinos, muçulmanos. E em 1948 a ONU estipula ali a região onde hoje é Israel, propriedade de Israel. Em um dia baixaram o decreto e os judeus começaram a voltar para casa. Isso é um grande sinal da volta de Cristo. Isaías capítulo 66, versículo 8 fala: e quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se fazer nascer uma terra, algumas traduções, fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, que é Israel, esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Salmo 53:6 fala: se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O ressurgimento de Israel em 1948, ele foi, na verdade, o primeiro grande sinal da volta de Cristo. Quando foi restabelecida a nação de Israel, os cristãos do mundo inteiro, eles tomaram isso como o principal sinal do fim dos tempos. E o último sinal é a volta dos judeus para Israel. Quando estabeleceram que Israel poderia ser uma nação de novo, os judeus do mundo inteiro começaram a voltar para Israel. E voltaram ricos. O judeu, ele é muito rico, ele é muito próspero. Deus realmente, tem algumas igrejas aí pregando sobre o dom de riqueza, né? Tinha que estudar o povo judeu, porque o povo judeu, ele é rico. Você vê desde o Holocausto da Segunda Guerra, 6 milhões de judeus morreram, foram perseguidos em metade do mundo, e o povo volta para Israel alguns anos depois do fim da Segunda Guerra, como um dos povos mais ricos da região, e reconstrói um país inteiro em poucos anos. Isso é o poder de Deus.
Então, irmãos, desde o nascimento de Israel, nós vemos aí a apostasia, o ecumenismo, as falsas religiões, os falsos deuses, a Babilônia ressurgida de uma forma global, fome, peste, terremoto, doenças, são sinais da volta de Cristo. E a igreja ela tem que viver no mundo aí, né? A gente está vivendo, trabalhando, comendo, bebendo e tal, fazer o que? Nós estamos no mundo, vamos viver, né? Viver até bem, se possível, por que não? Ser rico não é pecado, ganhar dinheiro também, ter dinheiro não é pecado, não. Amar isso é que é pecado. Mas vamos viver, se possível, viver até bem. Mas sempre esperando a volta de Cristo. Sempre esperando que Cristo ele pode intensificar as dores de parto e arrebatar a sua igreja. Sempre lembrando que o verdadeiro sentido de ser cristão é esperar que Jesus volte. Estar preparado para morar com ele no céu, que vai ser muito melhor do que qualquer vida que qualquer um tem na terra. Né? Então, nosso tempo está acabando, infelizmente, a gente poderia falar mais um pouco. Mas eu queria que a gente estivesse orando agora, pedindo a Deus que Deus abençoasse a nossa vida em termos de estar preparado, estar com os nossos olhos fixos. E essas coisas que estão acontecendo, essas tragédias, essas epidemias, essas mudanças no mundo, nos preparando para a volta de Cristo. Amém, Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela sua palavra hoje lida aqui. Te peço, meu Deus, que o Senhor realmente firme nosso coração a esperança da sua volta. Firme, meu Deus, em nosso coração, Pai querido, uma vida que te agrada,